Olá, mulheres, sejam bem-vindas. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma live, por mais uma ministração. Deus é bom, seu amor dura para sempre. A sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã, mesmo que você não tenha percebido que a misericórdia do Senhor se renovou nesse dia. Porque você fez muitas coisas, porque você já começou o dia muito atarefada, porque você não conseguiu alinhar o coração, alinhar a tua mente. E, meu Deus, você não sabe como vai ser, mas a misericórdia do Senhor se renovou. E você estar aqui viva é a prova disso. Louvado seja Deus. Vamos enviar essa live para o máximo de mulheres possível, para que as mulheres sejam restauradas, nós sejamos restauradas pela palavra de Deus. A gente sabe que é no esconderijo do Altíssimo que a gente encontra a sombra do Onipotente, né? É no esconderijo dele que a gente descansa à sombra. E algo muito poderoso eu quero conversar com vocês aqui hoje é que tem muitas decisões que nós tomamos na vida que a gente toma elas e sem saber o trabalho que elas vão acarretar. Muitas vezes você casou e você não sabia o que casamento significava. Você engravidou e você nem imaginava o que seria ser mãe. Você fez uma faculdade, aceitou um emprego ou disse sim ao chamado no ministério pastoral, no ministério eclesiástico, numa liderança, e você nem sabia assim de fato, você pensava que sabia. Mas quando você está com a mão no arado de fato, e você começa a perceber aquilo que vai entrando pelo seu coração, pela sua mente, você vai percebendo o que é de fato o trabalho, que é 99% suor e 1% de glamour, aí você começa a olhar para algumas coisas. Eu quero começar dizendo para você que você é escolhida. Toda mulher, não é só mulher casada, né? Toda mulher é chamada para edificar. Toda mulher é chamada para a sabedoria. Toda mulher é chamada para socorrer. Isso é inerente à nossa essência. Quando o Senhor criou a mulher como uma auxiliadora, e aí lá na comunidade Save eu normalmente falo, não somente para o homem, inicialmente para o homem, mas não somente para o homem, mas para a humanidade. Tanto é que em Tito 2 a gente vai ter esse auxílio, esse socorro da Ezer Kenegdo, auxiliadora, que corresponda a esse homem como uma mulher que ensina outras mulheres, uma mulher que é exemplo, uma mulher madura que é exemplo para outras mulheres. E o que tem mais faltado hoje é a mulher exemplo, não é verdade? É a mulher que tem coragem, é a mulher que se levanta com valentia. Em Josué capítulo 1, versículo 6, tem uma versão que eu amo que diz assim: seja tão somente forte e valente. Ser forte e valente, que é você ter essa coragem sem precedentes, essa coragem que mergulha, essa coragem que avança firme no propósito para o qual você foi chamada. E você foi chamada para ser luz, você foi chamada para edificar, você foi chamada para salgar, você foi chamada para colocar o teu coração naquilo que o Senhor te chamou para fazer, mesmo que em surpresas, muitas vezes a jornada chega para nós com algumas cargas que nós não sabíamos que íamos levar, e é o tempo. É a jornada, é a fase da jornada que nos leva a níveis maiores e mais profundos de amadurecimento. Vai exigir, você tem visto que eu tenho falado muito sobre obediência, eu tenho passado por experiências assim avassaladoras de querências do céu sobre o meu posicionamento de obediência, e não tem sido fácil. A primeira reação que a gente tem é isso é muito difícil, isso não vai dar. A gente é corajosa, a gente avança, né? Dependendo aí dos temperamentos, tem mulher aí que é mais fácil de avançar, outras menos, mas avançam. Mas tem mulheres que são mais proativas, né? São mais kamikazes, né? Meu marido diz que eu sou muito kamikaze, que eu não avalio muito as coisas, não. É de Deus, Deus falou, vambora, mergulha, né? Mas isso muitas vezes traz para nós
se a gente não tiver sabedoria de gerenciar nossa energia, da gente gerenciar com equilíbrio, e a palavra de ordem nessa noite para nós é equilíbrio. Se a gente avançar demais no tempo que é para ir numa determinada velocidade, para dar tempo de você digerir o que está acontecendo ao teu redor, se você avançar demais, você, em vez de correr numa jornada de 100 metros, nos primeiros 20 metros você já cai estatalada, né? Tem uma história de um homem que ele foi surpreendido com um terreno e a pessoa falou assim para ele, olha, o quanto você conseguir andar desse terreno e colocar as estacas vai ser teu. Então, o máximo que você conseguir vai ser teu em tanto tempo, né? Então, ele começou a correr desvairadamente no máximo de distância que ele tinha. E aí, ele foi o mais longe que ele podia e botou a estaca. Ele falou, bom, até aqui é muita coisa, já até perdi a linha do horizonte. E quando ele volta no meio do caminho, ele chega já ali morrendo, desfalece e morre. Porque não adianta você correr para ter o máximo de coisas se você não pode depois ter força para cuidar dessas coisas. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós. A gente vai ler vários versículos hoje. Você pode abrir em Provérbios 14:1, vai abrir em Eclesiastes 10:10, vai abrir em Salmo 90:12. Depois a gente vai para 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero começar com você, porque a gente não tem tempo a perder. Você tá vendo que eu já tô começando aqui, né, a ministrar, porque a gente não tem tempo para perder, né? A gente tem uma rotina da noite para fazer e eu tenho falado muito sobre rotinas reais para mulheres possíveis. Não sei se a Tati tá aí. Não sei, eu conversei com a Tati essa semana, a Tati é da comunidade Save, e a Tati é preciosa demais. Quem tem aí mulher Save aí, e eu tava falando com ela, né, sobre essa questão, a gente precisa ser mais realista. Essa coisa aí de você fazer um checklist de 200 mil coisas do dia, você não parar para contemplar o belo, você não parar para cuidar de você, porque a mulher sabe edificar a casa porque ela se edificou primeiro. Então eu quero já deixar essa orientação para você aqui. A gente não tem tempo a perder, a gente não quer ficar aqui, né, falando de coisas que não são relevantes. Tem uma rotina da noite para fazer, 9h45 eu tenho que estar indo para a cama, porque eu vou levantar às 4h. Então a gente precisa correr um pouquinho aqui, tá bom? Um beijo para vocês que estão aqui, Mulheres Save, Michele, a Josi. Oi, Ju! Um beijo, minha linda. Deus abençoe. Amanda, Luciana, Luluzinha, um beijo, meu amor, Claudinha. Aí as saves, ó, botando save. A Pri Mentoria do Lar, que testemunho lindo dessa mulher de Deus, né? Mulher aguerrida, cheia de força do Senhor. Então eu já quero te convidar a abrir aí em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que a gente já sabe meio que de cor, né? A mulher sábia edifica a sua casa e a louca com as suas próprias mãos destrói. Então eu quero já começar a ministrar para você que mulheres sugadas são as mulheres que usam as suas mãos para pegar tudo o que elas podem e o que elas não podem dar conta. É como aquele homem, né, que, eu quero ter muito, eu quero avançar. Existe uma cobiça no nosso coração que leva os nossos olhos a querer um lugar que Deus não tem pra gente. Sabe essa loucura, né? Essa loucura que a internet impõe pra mim, impõe pra você, eu tenho certeza que impõe pra você também. Da rotina perfeita, da rotina glamurosa, de tudo é meio gourmet, de tudo é romantizado, é um café que você tem que tomar, né, rápido ali, correndo um pouco para você sair no horário, para você não se atrasar, para você manter o compromisso, manter a palavra de honra, de chegar e cumprir um horário para a glória de Deus. Aí você se sente muitas vezes rolando o feed do Instagram, rolando lá o Pinterest, rolando outras mídias sociais, e você vendo ali a mulher com toda a calma, com roupão ainda super felpudo, pegando uma xícara de chá quentinho que não sabemos quem fez, porque a cozinha dela está linda, limpa, maravilhosa, né? E ela tem flores, ela cheira flores, ela, né? Ela está ali com a pele skincare em dia. Essa não é a nossa realidade.
nós precisamos sim nos cuidar, precisamos sim nos planejar, nós precisamos sim fazer mais e melhor, porque Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao 16, vai dizer para nós que nós somos a luz do mundo e que as nossas boas obras, que é as obras que vão mostrar que a luz de Deus mora em nós e vão refletir a luz do Senhor no mundo, boas obras que glorificam ao Pai, elas devem sim emanar de uma consciência bíblica, daquilo que é possível para a minha realidade, para a convocação que o céu está fazendo para mim. Sabe o que a gente fica muito frustrada e a gente fica sugada? É porque a gente fica tentando agarrar uma realidade que não é nossa. Não é nossa. Por exemplo, você precisa saber discernir seus relacionamentos e o seu tempo de sair, de ficar, de semear, de colher. Você precisa saber se é tempo de gerar, se é tempo de conceber. E tudo isso você só consegue no secreto. Não adianta, eu já falei para vocês aqui uma centena de vezes. Você precisa ter a sua assembleia de vozes. Você não pode ouvir a todo mundo, você não pode achar alguém na internet e você se identificar e você cobiçar a vida daquela pessoa porque ela é bonita, porque ela parece arrumada, porque ela parece ordenada, porque ela parece próspera e ela parece centrada no seu chamado e que você vai ali agora correr atrás daquilo que essa pessoa tem que falar. Não, você precisa ter uma assembleia de vozes fixa, pessoas que você acompanha, pessoas que você percebe que não são só uma foto, não são só um post, pessoas que mostram uma realidade por trás disso, né, suas vidas baseadas na palavra. Então toda mulher, ela foi chamada para edificar. Há um erro muito grotesco e absurdo que as pessoas colocam que a mulher sabe edificar a casa, o lar é só mulher casada. Negativo. Se você foi chamada, nasceu mulher, você foi chamada para socorrer, você é uma Ezer. Você é uma mulher que foi colocada por Deus no mesmo lugar e na mesma palavra no original hebraico, Ezer, né? Do mesmo papel que Deus se coloca em muitos salmos, por exemplo, o Salmo 121, como o socorro de Israel, Salmo 37, Salmo 34, você vai ver ali que o Senhor se coloca como o socorro de Israel, é a mesma palavra para mulher, para auxiliadora. O Senhor é o nosso auxílio e o nosso escudo. Essa palavra auxílio é o mesmo que Deus usou quando formou a mulher, far-lhe-ei uma auxiliadora, esse auxílio, esse Ezer. Né? Então, se você nasceu mulher, você nasceu para refletir a glória de Deus na sua essência. E como você vai edificar, ou seja, auxiliar o homem, se você é casada, seu esposo, se você não é casada, se você é solteira, seu pai, sua mãe, sua liderança direta, seus amigos, seus discípulos, suas discípulas, as pessoas que estão ao seu redor, como você vai edificar, como você vai auxiliar, porque grande parte do nosso auxílio é edificando, é construindo com o construtor. Como você vai edificar estando cansada, estando sugada, dizendo sim para tudo, não tendo filtro para aquilo que o céu coloca na sua mão? Tem sinalizadores de Deus para nós. Por exemplo, Eclesiastes 10:10 vai dizer para nós que, abre aí para você ler um pouquinho comigo. Eclesiastes 10:10 vai falar sobre o machado, né? Se você tiver um machado cego, você vai precisar colocar mais força do que deveria, você vai se cansar mais. Olha o que a palavra do Senhor diz para nós. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso, ou seja, faz dar certo. Faz você se guardar, faz você se analisar, faz você olhar para a sua rotina com um olhar individualizado. Que conversa é essa que as pessoas têm? Agora é tempo de acelerar, agora é tempo de parar, agora é tempo de você bem ir pro teu secreto e escutar de Deus qual é o tempo dele para você. Porque você só vai prestar conta diante do céu daquilo que Deus te confiou.
Os talentos que o Senhor colocou na tua mão são os que Ele vai cobrar de você a responsabilidade da multiplicação, do zelo, da entrega. Não é dos talentos que você quis ter, ou que você cobiçou, ou que você buscou freneticamente. Não é o lugar que você deseja, que você cobiça, que você anseia, ou que você gostaria para você, que Deus vai te pedir contas. Ele vai te pedir contas de uma rotina que Ele mesmo entregou nas suas mãos. Se você é mãe, Ele vai te pedir conta dos filhos. Se você é esposa, Ele vai te pedir conta do teu matrimônio. Se você é uma mulher de Deus, uma solteira, Ele vai tomar conta aí, Ele vai pedir contas para você da sua santificação, da sua vida de entrega ao corpo de Cristo, da sua vida de entrega ao ID. E a grande parte da nossa vida fica tumultuada e nós nos sentimos cansadas e sobrecarregadas porque nós não tomamos decisões a partir de uma rotina um pouco mais leve. Nós olhamos para as pessoas e achamos que estamos atrasadas. As pessoas estão na frente numa revelação. As pessoas estão na frente em algumas conquistas e eu ainda estou aqui. Só que o plano de Deus para você, ele é individualizado. Ele é particular. Olha a sua digital aí no seu dedo. Ó. Olha a sua digital. Ela é única, ela é intransferível. Não dá para plagiar a sua identidade. Não dá para plagiar essa marquinha que Deus colocou tão exclusivamente para você. Não dá para fazer isso. O que nós não entendemos é que nós precisamos olhar nossa vida, analisar o propósito que Deus tem para nós, o chamado de cada uma de nós, as missões que Deus tem nos dado a cumprir e configurar junto com o Senhor rotinas possíveis para mulheres reais. Objetivos reais. Por exemplo, eu sou pastora de uma igreja. A minha igreja tem demandas pesadas, demandas de evangelismo, demandas de curso de maturidade e liderança, demandas de discipulado, demandas de sair, como eu saí, a hora que eu saí ontem da igreja, porque fiz 2 gabinetes inesperados, né? Inclusive foi até uma das saves lá na igreja, não sei se ela tá por aí, né? A Raquelzinha, ela chegou lá, pastora, eu sou save, eu preciso conversar com você. Eu falei, meu Deus, da onde você tá vindo, mulher de Deus? Eu tô vindo não sei da onde, longe da beça. Falei, vamos conversar, eu tenho aqui 30 minutos. Por que eu falo 30 minutos? Porque eu preciso obedecer às regras da minha rotina possível, porque eu sou uma mulher real, eu sou uma mulher que cansa, eu sou uma mulher que vai chegar em casa e vai ver janta pro marido. Eu sou uma mulher que tá em casa e vai cuidar da rotina da limpeza da casa. Outro dia eu postei nos stories assim, às 4 da manhã eu tava cozinhando para poder ir trabalhar, né? Aí as mulheres mandaram no direct, ela cozinha. A sensação que eu tenho é que as pessoas acham que eu tenho uma cozinheira, uma faxineira, uma dobradeira e até uns anjos que fazem as compras no mercado para mim. E isso não é real. É a coisa mais absurda, né? Eu bem que gostaria de ter um anjo fazedor de compra para mim. Eu até bem que gostaria de ter um anjo plim, que eu acordasse a bagunça, né? Que do domingo, né? Que a gente fica tudo assim e servir no Senhor, na igreja e tal. E a gente chega em casa exausta. A gente bota mesmo as roupas em cima das cadeiras, em cima das esteiras. E a gente enche mesmo os cabideiros de roupas e bolsas e deixa os sapatos mesmo nos cantos. Me diga quem não. Eu quero aqui as mulheres reais. Me diga quem não. Me diga quem olha no feed e todo dia deixa a pia plim. Tem que lavar a louça antes de dormir, tem que guardar a louça antes de dormir, porque isso é ordem. Sim, eu faço isso em 80% do meu ano. Tem 20% que eu não consigo fazer. Mas o Senhor, Ele já me deu também uma graça de dizer assim, filha, tu fez o teu melhor hoje, amanhã tu faz melhor que hoje, ok? E assim a gente avança e não para. Assim a gente não fica o tempo inteiro com o mesmo machado, dando murro em ponta de faca numa rotina que não tá dando certo.
que tá cansando a gente. A gente precisa, redefinir, ter humildade para redefinir a rota. Deixa eu te falar uma coisa, tem decisões na nossa vida, da nossa rotina, de colocar algumas coisas no lugar que nós precisamos tirar as distrações, mas também, tanto quanto fazer planejamento, é agir por fé. Fazer nossas escolhas e dar uma resposta ao nosso trabalho. Que trabalho? É o trabalho que Deus colocou na nossa mão para fazer. Se você hoje é mãe e trabalha fora, é mãe solteira, você obviamente vai ter muito menos tempo de se cuidar do que outras pessoas. Obviamente que você vai ficar mais cansada porque você dá conta de várias jornadas. Obviamente, é a tua realidade. Se você é uma mulher casada, tem filhos pequenos, obviamente que a tua realidade não é a mesma da minha. Eu não posso chegar aqui para você e impor para você uma rotina que funciona para mim, que tem um filho de 20 anos hoje, mas eu sei o que é ter um filho pequeno, bagunceiro, elétrico, no 220, né? E que não dorme de noite nem dorme de dia. Eu sei o que é isso, trabalhando fora e pastoreando igreja. Não é à toa que o burnout arrasou com a minha cabeça em 2016. Então a gente sabe, eu sei pelo que você está passando. Só que hoje a minha realidade está diferente. Quando a gente, a gente passa por aquele momento, a gente acaba esquecendo um pouco como é que é o peso da realidade. E isso tudo, minhas queridas, nós precisamos ter na nossa mente, sabe por quê? Porque quando eu faço gabinetes na igreja, quando eu atendo as pessoas, eu preciso ter um olhar não somente humano, mas como individualizado. A rotina das pessoas, elas são diferentes. Olha só que tremendo o que a gente precisa entender. A palavra do Senhor vai dizer para nós que na rotina de uma mulher, ela vai ser sempre sugada primeiro se ela não afiar o machado, certo? Se você não olhar para a sua realidade, você não gastar o seu tempo investindo no seu devocional para pegar as direções para o seu dia, isso é afiar o machado. Você sentar ali antes de começar a sua semana para planejar a sua semana, para elencar, no seu time boxing ali do seu planner, aquilo que você não pode deixar de fazer no dia de jeito nenhum. Por exemplo, eu normalmente elenco de 2 a 3 tarefas que eu não posso deixar de fazer, que elas não são urgentes, não, elas são importantes. Se elas não forem realizadas naquele dia, ela vai se tornar urgente. E aí eu vou ter problemas. Eu vou ficar ansiosa. Eu vou ficar estressada. Não vou parar para afiar o machado. A minha tendência vai ser o quê? Eu tenho que resolver. E toma de machado. E toma de machado. E o machado ele vai ficando mais pesado, não vai ficando afiado. E aí a gente começa a espiritualizar as coisas. O inimigo está furioso. Porque é uma batalha espiritual terrível. Querida, muitas vezes é só porque você não afiou o seu machado, você não abriu o seu planner e você não foi fiel ao propósito de Deus para sua vida. Você não foi fiel ao sim que você disse ao Senhor quando você se casou. Não dá para você se casar e depois não querer ser esposa. Não dá para você ser mãe e depois não querer cumprir, dar a atenção que os filhos precisam. Não dá. Não dá para que depois que você foi casada, você tá casada, ou se você é solteira, não importa, e você tem algumas responsabilidades, e aí você foi chamado ao ministério, tudo tem o seu lugar, sua hora e seu tempo. Vai ter momentos em que você que é solteira, você tem uma mãe que precisa dar atenção. Você vai ter um paizinho que precisa dar atenção. Você vai ter uma amiga, uma irmã, às vezes que está doente, que você vai precisar dar atenção e você vai precisar dizer alguns nãos. Alguns nãos. Por que eu digo que a resposta que você tem que dar muitas vezes vai ter que ser baseada por fé? Porque só você e Deus sabem qual é a sua verdadeira responsabilidade. O que Ele tem confiado nas suas mãos. E naquele grande dia é disso que você vai prestar conta. Você não vai prestar conta do que as pessoas te impuseram que você tinha que fazer para elas ou por elas.
Você não vai dar conta do que as pessoas te disseram que você precisava fazer. Você vai dar conta do talento que o Senhor confiou nas tuas mãos, das habilidades que Ele confiou, das responsabilidades com o corpo de Cristo que Ele te confiou, com a família, com os parentes mais próximos, com aquelas pessoas que são sua família, que Ele te confiou. Não vai caber naquele grande dia, Senhor, é porque eu não tinha amadurecido tanto. E aí Ele vai dizer para você, eu te dei todos os recursos para amadurecer, principalmente a minha palavra, principalmente aquela mulher que apareceu na internet um dia falando sobre as mulheres sugadas e que elas precisavam ter um propósito, elas precisavam ser fiéis, a Dani Fraguito, e vai ter outros IGs aí maravilhosos falando sobre, também sobre essa questão de você saber se posicionar. Essa é a grande questão. 1 Coríntios, capítulo 15, eu quero deixar essas revelações aqui para você e eu quero dizer para você, você precisa entender que o Senhor, Ele não brinca com as suas escolhas. Talvez nós não tenhamos a devida responsabilidade e a gente não deu o devido valor a ser escolhida pelo Senhor para estar na posição que estamos. E muitas vezes a posição que estamos é escondida, é dentro de casa. É fazendo a coisa mais importante. Por exemplo, no final de semana, eu fiquei em casa, né? E aí o Senhor falava assim pra mim, meu Deus, minha filha, você tá fazendo a coisa mais importante da face da terra. E eu tava fazendo uma comida. O Senhor nos encontra. O Senhor nos encontra nos momentos mais ordinários da nossa rotina. Eu comecei a chorar e o Espírito Santo falou assim pra mim, aí eu botei aquele post do final de semana e coloquei o de hoje, que é uma continuidade da reflexão. Tem níveis de obediência que Deus vai requerer de você, que se você for comparar esse nível de obediência com o de outras pessoas, que você acha, né, que você interpreta, você não tá na vida ali da pessoa, você vai só questionar, você vai achar que é injusto, que para você sempre é mais pesado, que para você não dá certo, que para você nunca vai. E não é isso. Se trata disso aqui, olha só, o que o Senhor fala para nós em 1 Coríntios 15, 35 ao 43. Acompanha na tua versão aí, esse texto aqui me consola. E eu peço que você esteja muito atenta para receber da parte de Deus e também te console. Por quê? Na sua rotina, para você não se sentir sugada, você vai ter que ter equilíbrio. Lembra que eu falei a palavra de ordem e equilíbrio? Você vai precisar tomar decisões sábias para edificar juntamente com o Senhor aquilo que Ele te propõe. Não o que o mundo diz que você tem que fazer, não a pressão que o coletivo te faz. Olha o que essa palavra diz. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. 15, do 35 ao 43 diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo eles vêm? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada um das sementes o seu corpo apropriado. Então, vou parar aqui para continuar já já. Deus deu a você um corpo para você cuidar, com uma capacidade, com habilidades, com os seus limites, que são totalmente diferentes dos meus, e juntamente com esse corpo, Ele te deu sementes. Sementes de acordo com esse corpo. Sementes de acordo com essas habilidades e essas limitações. Às vezes, sair da zona de conforto para algumas pessoas é dar somente um passo. Para outras, é mudar de geografia. Para algumas, sair da zona de conforto é caminhar do quarto para a cozinha porque está afundada numa depressão. Para outras, é sair para dar uma corrida ao ar livre porque está sedentária. Presta atenção aqui comigo. Nem toda carne é a mesma. Guarda isso. Nem toda carne é a mesma. Porém,
Uma é a carne dos homens, porém, todas nós nos cansamos, todas nós, se não tomar banho, ficamos com odor, todas nós sentimos fome, todas nós temos necessidade de sono. Ó, o que o Senhor está falando conosco. Porém, uma só é a carne dos homens. Outra é a carne dos animais, das aves, dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, ou seja, você não é anjo. Você tem que estar atenta à tua própria limitação, ao que a tua carne está dizendo para você que é uma limitação. Olha aqui. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua. E outra a glória das estrelas. Porque até entre as estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Até entre mulheres e mulheres há diferenças de esplendor. Tem mulher que brilha como dona de casa, tem mulher que vai precisar tomar decisões de sair de casa para ajudar na provisão. E ela vai brilhar nesse setor também. Por assim, também é a ressurreição dos mortos. Presta atenção agora. Semeia-se o corpo na corrupção. O que você semeia hoje na corrupção, você semeia para um futuro glorioso. Olha só. Ressuscita incorrupção. Você está fazendo um depósito. Tudo que você semeia hoje, muitas vezes você vai colher, ou vou dizer para você, 90% das vezes você vai colher no celestial. Tem coisas que você vai semear e que você não vai ver resultado no momento, agora, já. Mas que vão se desdobrar em frutos na vida de outras pessoas, ou quando os seus filhos se casarem, e um dia, como Provérbios 31 diz, né? Os seus filhos a chamam ditosa, louvável, mulher graciosa. A nossa mãe é que estava certa, né? E quando é que o filho e a filha dizem isso? Louvam uma mãe? Quando eles passam pelas mesmas coisas e têm as mesmas dificuldades e pensam, uau, a minha mãe lidou com isso aqui de uma forma que eu nem imagino como eu vou lidar. Como ela conseguiu lidar com isso, né? Então, a mulher virtuosa é uma construção. Eu sempre falo isso aqui para vocês. A mulher sábia e virtuosa, ela é construída. Então, você está num processo de construção de ser uma mulher sábia que edifica, de ser uma mulher virtuosa, de ser uma mulher save, sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. E isso é dentro e fora do lar. Isso é dentro e fora da igreja. Isso causa um impacto no mundo, na sociedade. Há mulheres com chamados lindos para a política, para empresas, para obras sociais, para a área de mestre, de ensino. Há mulheres que elas aglutinam tanto relacionamentos que ela consegue gerar tanta paz no lar, ela consegue reunir a família. A gente vê que quando tem aquela avó, né, que é aquela matriarca que une todo mundo na mesa e fala do Senhor, você vê que quando essa matriarca, essa mulher, o Senhor chama ela, recolhe ela, você vê que às vezes a família até se dilui. Não se vê mais com tanta frequência. Você vê que tem pessoas que têm dons incríveis para reunir pessoas. Olha só o que o Senhor termina falando para nós aqui através do apóstolo Paulo. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Muitas vezes o que você vai semear não vai ser honrado ou reconhecido, mas vai ressuscitar em glória diante do Senhor. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Essa passagem sobre a promessa da nossa ressurreição, sabe o que ela quer dizer para nós? Você está pronta para abrir mão de quem você era? De como você semeia no corruptível, de como você se doa agora sem ver, né, nenhum fruto talvez, você só se cansa o tempo inteiro, e aí você pode abrir mão do que você era para se transformar numa mulher que glorifica o Senhor? Você está pronta, né, para ser, ao invés de ser planta frondosa, ao invés de ser videira frondosa por cima dos muros, pegando a rua fora de casa e alimentando pessoas fora de casa, você está preparada para ser semente dentro de casa? Você está preparada para reorganizar e refazer a rota da sua rotina? Porque eu vou te dizer, você não é a única, tá?
A maioria das mulheres que na passagem de ano fizeram sua listinha ali de metas, de objetivos, não chegaram nem perto dos 10%. Já estamos final de março. Já vamos entrar no 4º mês do ano. E isso dá um desânimo, sabe por quê? Porque o machado está cego. Porque quando você toma decisões baseado no que você vê, não no que você crê. Você toma, sim, decisões baseado no que vai te dar retorno rápido. Que geração é essa? Que geração é essa? Que tudo tem que ser rápido. Tudo tem que, por exemplo, hoje você orou, aí o marido não mudou, o filho não mudou, a filha não mudou, você já desiste de orar, você orou 1, 2 dias. Você sabia que aquele movimento dos judeus de ficar no Muro das Lamentações assim é uma continuação, é um movimento corporal de continuação de louvor a Deus e também de entregar petições continuamente. Eles estão ali como se aquilo fosse algo de perseverança. É uma oração permanecente. Hoje nós somos a geração que mais desiste da vida espiritual. Nós somos a geração que mais desiste do casamento. A grande questão é que nós não vemos as nossas ações como sementes. Nós queremos colher rápido, porque toda a nossa alimentação é enfurnada de hormônio, cresce rápido, é ovo grande, é frango rápido, cresce rápido, vai para o abatimento rápido, é tudo rápido, amadas. As pessoas estão se curvando até o povo de Deus. Ó, que luta é para nós que trabalhamos com internet. Não sei se a Ju ainda está por aí, mas tem outras mulheres que estão aqui também, que são maravilhosas, que trabalham com internet, expõem a palavra de Deus pela internet. E é maravilhoso que isso aconteça, que Deus levante muito mais outras mulheres centradas no Senhor. Mas a gente que trabalha muitas vezes expondo a palavra de Deus na internet e fazendo aquilo que o Senhor nos direciona a fazer, a gente muitas vezes fica consumida por essas estratégias de tem que captar a atenção em 3 segundos, senão a pessoa vai embora. E o Senhor falou comigo, você não tem que captar nada. Você não tem que captar nada. Eu é que vou captar através de você o coração delas. Eu vou capturar o coração delas para o que eu quero fazer. Tão somente a ti cumpre obedecer, tão somente a ti cumpre, é fiel ao teu chamado e dizer para elas o que eu estou te mandando dizer. E descansa. E descansa. A palavra do Senhor diz para nós, Salmo 90, versículo 12. Olha que precioso, nós conhecemos, mas nós não aplicamos. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A mulher que edifica a casa é a mulher que edifica relacionamentos profundos, é a mulher que edifica o reino do céu, o reino de Deus na vida das pessoas, é a mulher que serve o Senhor na sua comunidade de fé. Ela está edificando pessoas, ela está edificando relacionamentos, ela está edificando santificação. Eu estou só expandindo o conceito, tá, queridas? Só porque você que não é casada, ou você que é divorciada, ou você que é viúva, né? Você não fique se sentindo preterida. Você é mulher e mulher sábia edifica. A palavra do Senhor não diz que a mulher sábia casada edifica o lar. A mulher sábia edifica o lar. E lar, na minha concepção inventada aqui, significa laços de amor e respeito. Lar. Lar diz respeito a relacionamentos. Se você não for uma mulher que sabe alinhar a sua agenda, sabe ter o seu tempo de edificar você mesma, ter o seu tempo de descansar. Não entrava na minha cabeça, tá, amadas? Segunda-feira, descansar. Porque eu trabalho o dia inteiro na igreja, né? Eu vou de manhã cedo, só volto quase 11 horas, meia-noite, chego em casa e passo o dia inteiro trabalhando.
Às vezes eu tô com a roupa, as mulheres que são da minha igreja, aqui são minhas ovelhas preciosas, sabem. Às vezes eu vou com a roupa pro Bom Dia Espírito Santo, faço reunião 4, 5, 6 horas da noite, tô com a mesma roupa, só dou aquela guaribada ali, né, pro culto à noite, passo perfume francês, que é mais forte, né? Dou uma lavadinha no rosto e aí dou uma renovada, troco de roupa e lencinho umedecido e culto. Adorar o Senhor, receber os irmãos, ministrar a palavra, ser consolo para pessoas, orar por cura, ser canal de milagres e vambora, né? É bem assim. E, né, Claudinha? E depois do culto ligar para Claudinha, São Paulo, e a gente orar junto, e aleluia, e Deus fazer grandes coisas, né? E receber save, e glória a Deus. Amém. Mas se eu não tiver o meu tempo de descanso, porque a minha mentalidade era como? Segunda-feira é dia de trabalhar. Sempre foi para mim dia de trabalhar. Só que trabalhar na obra, na maioria das vezes, a gente trabalha muito mais do que trabalhava numa empresa. Eu hoje trabalho muito mais no ministério do que eu trabalhava no consultório. Olha que eu atendia, hoje eu atendo ainda alguns pacientes, só duas vezes na semana só. Tem dia que eu atendo 50 pessoas, 50 pacientes. Loucura, né? Mas são coisas assim que desgastam muito menos. Eu faço atendimentos em grupo e é aquele alinhamento profissional. Mas o trabalho eclesiástico, o trabalho na seara, ele é uma labuta desgastante. Você que ministra, entenda, cuidar de você não é luxo, é necessidade. Eu não estou dizendo sobre vaidade, eu não estou falando sobre preguiça, eu não estou falando sobre você se colocar numa posição de ser servida, não, nada disso. Eu estou falando para você ter atenção, porque a jornada com o Senhor, a jornada ministerial, a jornada do chamado, é uma jornada de muitos metros, é uma maratona. Tem hora que você tá nadando, né? Triatlon. Tem hora que você tá nadando com os tubarões. Tem hora que você tá correndo e subindo montanha, descendo montanha, caminhando no deserto e não pode parar. Pegando a bicicleta e indo com mais velocidade naquele tempo, naquela jornada, naquela estação da sua vida ministerial. Né? E você vai levando a água ali da palavra, o Espírito Santo, e você vai se renovando, se refrescando no Salmo 23, leva minhas águas de descanso, refrigera minha alma, e tem momentos ali que a jornada cristã, a jornada do chamado, o ministério, a família, o que você tem que dar conta daquilo que Deus coloca na tua mão, você não pode se permitir ser sugada pelas negligências. Você não pode se permitir ser sugada pelas imposições do que as pessoas querem encaixar a agenda delas na sua agenda. A responsabilidade delas se colocar como tua responsabilidade. Por exemplo, já tive, pastor, o que eu faço? Não sei, você ore. Você ore. Ultimamente eu tenho falado assim, porque o Senhor fala muito comigo em sonho e de interpretação de sonho, palavra de conhecimento e visão. E as pessoas chegam pra mim, pastor, eu tive um sonho. Eu falei, tu quer que eu seja teu Daniel? Não vou ser teu Daniel, não. Tu vai orar e tu vai ter intimidade com o Senhor pra ver o que o Senhor fala contigo. Tem sonhos não, tem sonhos que Deus dá na hora a interpretação. Mas tem sonho que parece que a pessoa comeu, né, feijoada na janta. E aí é uma coisa meio sem pé nem cabeça e a pessoa fica esperando um discernimento. Eu falo, poxa, isso aí é você com Deus. Você ora porque eu não sei o que isso quer dizer. As pessoas estão querendo tudo pronto. As pessoas estão querendo tudo pronto. E aí, minhas queridas, uma coisa eu quero dizer pra você, eu quero deixar uma chave pra encerrar essa live aqui com você e te dizer o que vai acontecer daqui pra frente. Ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos o coração sábio. Se você não sabe contar os teus dias, se você não sabe que dia é para quê, o dia que você tem que descansar, cuidar de si mesma, o dia que você vai dar para sua família. Tem dia, sim, que eu me sinto mega culpada, mas é um dia necessário. Tem um sábado à tarde que eles querem tirar para ficar comigo. Ficar. Né? A família quer ficar. Não, a gente quer ficar com você. Vamos sentar aqui no sofá, vamos ver um filme. Tem hora que eu boto a mão na cabeça e falo assim, meu Deus do céu, mas eu preciso fazer tantas outras coisas no
nosso entendimento, às vezes, mais produtivas, né? Mas a gente precisa entender que esse tempo de qualidade com a família é um tempo para si mesma. É um tempo também para você ser essa mulher que é fonte de carinho, é fonte de zelo, é fonte de graça, é fonte de amor. É você esse tipo de mulher, né? E é importante que você entenda isso aqui, olha. O Senhor hoje falou comigo no nosso culto do lar aqui. A gente faz culto do lar na segunda de manhã, que é o tempo que a gente está off, né? A gente faz o culto no lar e a gente lê, né, a Bíblia, toma café, lê a Bíblia, cada um fala o que entendeu daquela passagem, o que mais impactou o nosso coração. E hoje no culto do lar, o meu marido trouxe o Salmo 91 para nós e nós lemos o Salmo 91 todo e o Senhor trouxe para mim Débora. O que Débora tem a ver com o Salmo 91? Anota agora, para você nunca mais perder essa revelação. Quando nós lemos aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem me refugio. Nessa hora que nós lemos isso, o Senhor falou assim para mim, lembra de Débora? Filha, lembra de Débora? Sabe por que o Senhor falou isso comigo? Por quê? Eu estava muito pensando, eu já acordo pensando muito, né? E já estava assim, eu vou fazer isso aqui na Jornada da Mulher Edificadora da Save, e isso aqui, o Senhor está me dando as ministrações, e tem a rotina Milagre da Manhã da Mulher Sábia, né? Rotinas possíveis para mulheres reais, para fazer dar certo e tal. E eu pensando tudo aquilo, o Espírito Santo falou assim, olha só, como é que tá a tua mente? Lembra de Débora, filha? Eu falei, lembra lá em Juízes que Débora, ela era uma juíza e tinha uma palmeira com o nome dela? Eu falei, E o Espírito Santo foi muito claro comigo. Ela falou assim, Débora trabalhava o dia inteiro debaixo de uma palmeira, debaixo de uma sombra. Ela trabalhava sob uma sombra. Ela estava debaixo de uma palmeira. Depois a palmeira levou o nome dela, tanto que era o ponto dela ali, né? Tanto que era o local de trabalho dela. Todo mundo conheceu aquela juíza. E o Senhor falou assim comigo, filha, Débora trabalha numa sombra daquilo que Deus deu para ela. Ela não se sentia sugada. Porque uma mulher sugada não recebe revelação, não recebe apontamento de Deus, não recebe direcionamentos específicos e respostas da parte do Senhor. Uma mulher que está sugada, ela não consegue ter a revelação que Débora teve. Quando você faz tudo debaixo da sombra de Deus, Ele te dá resposta, direção e honra. Olha aqui, olha, versículo 14, 15 e 16 do Salmo 91. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois Ele conhece o meu nome. Quem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Não foi isso que aconteceu com Débora? Aleluia. Não foi isso que aconteceu com Débora? Débora trabalhou debaixo da sombra daquilo que Deus estava provendo para ela. O lugar. Débora estava no lugar que Deus tinha para ela. E ela trabalhava numa sombra. Ela trabalhava debaixo da autoridade, da autorização do Senhor. E aí ela traz para Deus o quê? Traz de Deus, na verdade, né? Traz de Deus uma direção para Baraque. E aí Deus fala, né? Aqui, eu vou dar honra, eu vou dar direção, eu vou cobrir de honra, eu vou dar livramento. Para quem habita debaixo da minha sombra. Para quem trabalha debaixo do meu direcionamento. Para quem afia o seu machado, para quem conta os seus dias sempre de olho no que eu estou pedindo, não no que todo mundo está dizendo que tem que ser feito. Porque todo mundo agora bota agenda, todo mundo tem que ministrar, todo mundo tem que fazer. Não!
Eu tenho dito assim, a minha agenda é lavar, passar, cozinhar, ministrar para o Senhor, ministrar para o meu marido, ministrar no meu filho, ministrar até no meu cachorrinho, ministrar na minha vida mesma, tirar tempos de descanso. As pausas, né, para uma música ser bela, tem som e tem pausa, a pausa faz parte. Então, queridas, eu queria deixar para você exatamente isso, né? A gente precisa redefinir o nosso trabalho. Perdão. A gente precisa redefinir o nosso posicionamento. E a gente precisa realmente colocar os nossos olhos naquilo que é de Deus para nós. Por isso eu quero te convidar para estar comigo na jornada da Mulher Edificadora na comunidade Save. Mas antes de você fazer a jornada, eu te convido para a mesa para mulheres valentes. Serão 4 mesas, você vai se assentar em 4 mesas em 2 dias. 4 mesas bíblicas que você precisa se sentar para que você possa ter força e coragem para se posicionar diante da sua rotina, no seu lar, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu chamado, no seu ministério, na sua profissão. E impactar o mundo por causa desse posicionamento. Não é um curso de organização, de planejamento, de gestão do tempo, não é nada disso. É primeiro você entender qual é o seu lugar, entender o que do teu coração está te deixando tão insatisfeita, o porquê você não tem conseguido realizar algumas coisas, o porquê você não consegue se posicionar em honra, o porquê você não consegue dizer não, o porquê você não consegue dizer sim, o porquê você não consegue se livrar de algumas distrações. O Senhor vai nos fazer sentar em 4 mesas, dia 29 e 30 de março agora, essa semana. Sexta e sábado, às 6 horas da manhã, de 6 às 8, porque é sempre um horário bom, que a família ainda está dormindo e a gente pode ficar em paz, com o Senhor só recebendo, e a gente começa a aplicar no dia também. É gratuito, não paga nada, é algo que eu quero derramar mesmo. O link está na bio. Você vai entrar no link da comunidade Save. O primeiro botão que tem ali é mesa para mulheres valentes. Você vai apresentar ao Senhor as suas dificuldades e vai receber direções, orientações da parte do Senhor para reorganizar sua rotina, refazer ali a sua jornada, tá? Depois da mesa de mulheres valentes, a gente vai começar na jornada da mulher que edifica a partir do dia 10 de março. Aí já é para quem é da comunidade Save no anual, tá bom? A partir do dia 10 de março até o dia 31... Perdão. 10 de abril até 31 de abril, nós vamos passar 21 dias juntas no Milagre da Manhã da Mulher que Edifica, da Mulher Sábia que Edifica. E aí a gente vai ter ali o Milagre da Manhã, todo dia juntas, 21 dias, para nós alinharmos o nosso coração de rotinas possíveis para mulheres reais. Então, de 10 de abril a 31 de março, as inscrições vão só até o dia 5 de abril na comunidade Save, tá bom? Para dar tempo ali de todo mundo receber material, receber PDF, receber orientações, entrar no grupo VIP do Telegram e uma série de coisas, tá? As inscrições para a comunidade Save, quem já está na comunidade Save já vai participar, porque são os desafios práticos das jornadas de transformação, né? Então eu sempre coloco as ministrações gravadas, sempre faço uma vez por semana o nosso encontro online juntas, que essa semana vai ser na mesa, né, de Mulheres Valentes, que fica gravado para depois quem não pôde estar no ao vivo assistir, né, e ser ministrado, é uma bênção. Nós temos feito o quarto de guerra. Essa semana a gente vai dar um tempinho no quarto de guerra para fazer a mesa, e na próxima semana a gente volta com o quarto de guerra pela nossa família, pela nossa vida espiritual, pelos objetivos, alvos onde nós temos sido atacadas pelo inimigo, nós já temos tido muita vitória. E nós vamos começar na Jornada da Mulher Edificadora, para que você possa saber se posicionar, ser reconstruída com o Senhor, né? Então você pode participar da mesa de Mulheres Valentes gratuitamente, quem não é da comunidade Save. Quem é da comunidade Save já está dentro. Ou você pode entrar direto na comunidade Save
para você ser discipulada, não é um curso. Quem aí é da comunidade Save pode dizer aí nos comentários que não é um curso, é discipulado de pertinho, né? Discipulado de pertinho. E aí a gente tá mais juntas, né? É pastoreio de coração, não é superficial. Não é uma tela com uma aula trancada que vai sendo liberada. Não é um curso. É transformação. Podemos ter cursos dentro da comunidade Save para aprimoramento, para aprendizado, né? É um plus. Mas a comunidade Save é um discipulado, né? Aí as mulheres Save, ó, dizendo aí, discipulado benção, não é um curso, é um pastoreio do coração, ó, nunca foi um curso. É só para a igreja? Não, é para qualquer mulher. Todas as mulheres, é para todo mundo que é mulher. Toda mulher pode fazer essa jornada de transformação. Olha, não é um curso, somos discipuladas bem de pertinho, ó, cuidado e amor, discipulado. Sim, é maravilhoso, ó, tudo serve. Tá bom? Pode fazer. Eu tenho várias mulheres católicas, tenho mulheres evangélicas, tenho mulheres, olha, assim, com o coração transbordando dentro da comunidade, que nunca imaginou, né, que seria tão gostoso, seria tão tremendo, seria tão profundo. Então, que você possa acessar. Você vai ver que tudo na comunidade está aberto. Todas as jornadas, elas estão abertas para você entrar na jornada que a gente está caminhando, né, juntas, que é a jornada da mulher edificadora, o E de Save, né? Mas se você está numa estação em que você precisa, por exemplo, reafirmar a sua identidade, você pode fazer a jornada essência original, né? Identidade feminina. Você pode fazer a jornada da mulher virtuosa, se você está sentindo que você precisa desenvolver mais virtudes, ser uma mulher um pouco mais posicionada eticamente, com valores bíblicos, que você precisa se posicionar no fruto do Espírito. Então você pode fazer a jornada da mulher virtuosa, por exemplo. Se você é uma mulher que está percebendo assim, puxa, eu preciso me estabelecer mais no meu lugar de governo dentro da minha casa, você pode ser a mulher auxiliadora, né? Você pode fazer a jornada da mulher auxiliadora. Tem várias ministrações dentro das jornadas que são para casadas e solteiras, tá? Não tem a ver com o estado civil, tem a ver com ser mulher, tá bom? E nessa sexta-feira, atentem, tá? Para você participar, você vai entrar no link da comunidade Save. Você pode olhar a página toda, mas a mesa para Mulheres Valentes é o primeiro link, tá bom? É o primeiro botãozinho ali, quero participar, quero me assentar nessa mesa. Você vai lá e você entra no meu grupo do Telegram, que lá no grupo do Telegram eu já dei um direcionamento. Amanhã eu vou dar outro direcionamento para vocês, segundo direcionamento, para a gente ir aquecendo, para quando chegar na sexta-feira, no nosso seminário, Mesa para Mulheres Valentes, você já está ali mais posicionada, você já está com o coração direcionado, você já está focada, você já começar a ter ali algumas direções práticas para a sua vida e identificando, né, algumas coisas já na sua vida. Tá bom, queridas? Para você aprender a se posicionar consigo mesma, né, se respeitar, se amar, se edificar, glorificar o nome do Senhor na sua vida, né? E através da sua vida, no transbordamento que o Senhor quer fazer através de você, e você também impactar o mundo, impactar relacionamentos, impactar ministerialmente na sua igreja, né, nos círculos de pessoas que você lida. Então é muito importante que você saia desse lugar da fazedora de tudo e realinhe o teu coração. Tá bem na hora de você discernir se nesse tempo o Senhor quer que você esteja florescendo ou que Ele quer que você seja semente, né? Então a gente vai precisar, né? A gente vai precisar discernir, a gente vai discernir nessas mesas, tá? Nós vamos estar juntas ao vivo. O link da reunião eu vou postar lá no nosso grupo. Quando você entra para o meu grupo do Telegram, na página da comunidade Save, ali na mesa de Mulheres Valentes, você vai ter todos os direcionamentos e o acesso para você entrar na reunião vai estar dentro do grupo, tá? Que o Senhor te abençoe,
Que Deus te dê graça. Eu vou começar a conversar com vocês nos stories algumas coisas secretas que só quem tá lá no grupo vai saber, né? Só quem tá aqui juntinho, caminhando mais juntinho vai saber, porque é discipulado, é olho no olho, é coração, é pegar na mão, é estar junto, né? O Senhor tá fazendo grandes coisas. E chega de superficialidade, né, queridas? Chega de distância assim absurda. O Senhor nos quer mais próximas e é possível sim, online, pela internet, nós estarmos mais próximas, né? Que o Senhor abençoe você, que o Senhor te dê graça, que o Senhor acalente teu coração nessa noite e te derrame uma paz sem fim na presença dele. Jesus é bom, querida. Jesus tem algo precioso para você. Ele é real. Ele fala conosco. Ele te escolheu. Ele te viu uma substância ainda informe. Agora é palavra de conhecimento, tá? Agora aqui já virou outra coisa. Querida, você que tá aí do outro lado, deixa eu falar com você uma coisa. O Espírito Santo tá movendo, queimando no meu coração para eu te dizer. O Salmo 139 é a tua história. O Senhor, Ele te idealizou, Ele te desejou, Ele te desenhou, mesmo que teu pai ou tua mãe não tenham te desejado. Mesmo que talvez eles te criaram de uma forma que não foi o suficiente para você, você se sentiu negligenciada, você se sentiu de canto, você se sentiu rejeitada muitas vezes. Deixa eu dizer para você, o Senhor diz... Eu vou ler para você, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e é eficaz, eficiente, com a finalidade de dividir o que é junta e que é medula, o que é alma e que é espírito. E deixa eu ler para você o Salmo 139. Pega aí tua Bíblia, se você tem. Eu vou ler aqui na minha. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Você não pode se esconder do teu Pai. Você não pode se esconder do teu Criador. Por mais que as pessoas digam que você faz o teu próprio caminho, isso não é verdade. A verdade é que o Senhor te escolheu, o Senhor te quis. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Você é amada, você é querida. Olha aqui, o versículo 7. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu estás lá. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também tu estás lá. Nos teus momentos melhores de conquista, Ele está lá. E nos teus momentos de profunda tristeza, depressão, angústia, dor, Ele está lá também. Se eu subir com asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas estão me encobrindo e que a luz se torna uma noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Não há trevas para ti. Tu criaste o íntimo do meu ser. Agora presta atenção no versículo 13 em diante, porque é a tua história. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, e eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.
os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer deles existisse. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera, ó Senhor, matasses os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, eles se rebelam contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os meus inimigos. Aquele que fala mal do Senhor, fala mal de mim. É isso que Davi está falando aqui. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se na minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Existe algo na minha conduta, Senhor, que está te ofendendo? Eu não estou cuidando daquilo que o Senhor me deu para cuidar. Eu não estou dando atenção para aquilo que o Senhor me disse para ter atenção. Eu estou correndo atrás do vento, olhando para a vida dos outros, Senhor, e me angustiando por não estar em determinado lugar que as pessoas estão dizendo que é sucesso aos seus olhos. Sucesso para quem é filha é estar no centro da vontade de Deus. Quem é filha amada do Abba, ter sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Eu não podia deixar de ler esse salmo para você, porque esse salmo estava queimando aqui no meu coração. Sei que tem mulheres aqui que foram profundamente tocadas e sei que toda a ansiedade está baixando agora, está saindo em nome de Jesus do teu coração, porque você foi querida. Se há algum homem aqui, você foi querido pelo Senhor. Sucesso é você estar na presença do Senhor, é você estar fazendo o que Ele disse que você tinha que fazer, na hora que Ele disse que você tinha que fazer, do jeito que Ele disse que você tinha que fazer e que ser. Seja fiel ao que o Senhor coloca na tua mão. Amém? Vamos orar? Vamos terminar essa live orando hoje? Glória a Deus. Como é bom compartilhar essas coisas com você do céu. Feche os teus olhos, Paizinho querido, como Tu és precioso. Deus, a gente começa uma live com as expectativas, Senhor Deus, lá embaixo. Tantas vezes, Senhor, por, Deus, não saber o que vai acontecer, mas na certeza de que Tu vais fazer, de que Tu vais falar para todas aquelas que estiverem aqui, que assistirem depois. Oh, meu Deus, o Senhor é tão bom. Oh Deus, como é bom ter as expectativas superadas. Como é bom, Senhor Deus, saber que o Senhor não tem para nós um estado de nos sentirmos exauridas, sugadas, exaustas, mas que o Senhor tem para nós águas de descanso, refrigério para a alma. O Senhor tem para nós um plano perfeito, individualizado para cada uma de nós. A nossa rotina, ela precisa ser colocada, assim, Deus, alinhada com o Teu plano. Não o que todo mundo está dizendo que é sucesso. Não o que todo mundo está dizendo que tem que ser. Por isso, Senhor, fala o coração das Tuas filhas. Eu quero Te pedir que o Senhor venha trazer para o discipulado de mulheres, Pai, aquelas que o Senhor está queimando no coração. Aquelas que o Senhor está chamando, aquelas que se sentem sozinhas. Aquelas, Senhor Deus, que estão perdidas sem direção, aquelas que estão cansadas de orar por tanto tempo sem ter retorno, aquelas, Senhor Deus, que não sabem mais o que fazer, que já tentaram de tudo no seu casamento, na sua maternidade, no seu chamado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha atrair as mulheres dessa temporada, que o Senhor venha atrair as mulheres dessa estação. Pai, eu confio plenamente no Senhor e com muito zelo e temor, Pai,
dou conta, cuido, oro daquelas mulheres que o Senhor coloca, Senhor Deus, na comunidade. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, fala com elas em cada ministração, em cada PDF, em cada encontro ao vivo. Fala com as mulheres nessa mesa de mulheres valentes, que será um seminário onde nós vamos nos assentar, Pai, para entender o nosso posicionamento, como deve ser, o que temos que fazer, o que temos que mudar, Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos, Senhor Deus, fazer testes. Nós vamos ver se nós somos as hospedeiras, ou se somos as plenas, se somos as sanguessugas, ou, Senhor Deus, ou se somos aquelas que estão tão distantes daquilo que a Tua palavra diz para nós, Pai. Oh, Senhor Deus, nós vamos fazer testes ali nessas mesas para saber o que o Senhor precisa de nós e o que nós precisamos dar como resposta ao Teu chamado. Pai, em nome de Jesus, que elas também, Senhor Deus, sejam profundamente tocadas, aquelas que o Senhor escolheu, na simplicidade e na profundidade, para estar caminhando num discipulado, Senhor Deus, e pastoreio de coração na comunidade Save, para se tornar e ser construída uma mulher sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. Eu peço que Tu guarde a casa, Senhor Deus, de cada uma delas que estão aqui nessa live. Peço que Tu guarde a vida, a família, os recursos, a saúde, Pai, os bens. Senhor Deus, dá sonhos e visões contigo para elas. Revela o Teu coração, revela o Teu conselho na Tua palavra para elas. Chama elas para uma intimidade maior, Senhor. Abraça essas mulheres, envolve todas aquelas que estão no ao vivo aqui comigo e as outras que vão, Senhor Deus, assistir, serem ministradas depois, serão marcadas pelas amigas. Essa live será enviada para muitas outras mulheres que serão resgatadas nos seus propósitos, serão alinhadas, receberão um frescor na sua alma de revigoramento ali nas margens da fonte de água da vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, minha querida. Tenha uma noite de descanso, uma noite de vitória. E se Jesus voltar nessa madrugada, a gente se vê no céu. Se não, a gente se vê aqui no feed, nos stories, lá no grupo do Telegram. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.